Me diz uma coisa, é possível construir um lar de amor quando você cresceu em um ambiente de dor? Porque a história de hoje é sobre uma mulher que decidiu não repetir. Está no ar o Poderosamente podcast de hoje. Um espaço onde a gente traz histórias que transformam. As pessoas vêm aqui contar as histórias de superação delas e a gente sabe que ouvir uma história de superação é inspirador e ajuda que a gente também faça as nossas superações. E eu tô aqui para te lembrar, né, que você não nasceu quebrada. Você só precisa se reconectar com quem você realmente é, com quem você sempre foi. Eu sou Inês Martins, sou hipnoterapeuta, sou a fundadora do Movimento das Corajosas e nesse espaço aqui eu tenho trazido pessoas incríveis para contar as suas histórias. Então, se você gosta de ouvir histórias que transformam, aproveita, se inscreve aqui no meu canal, compartilha esse vídeo, porque eu tenho certeza que você conhece alguma mulher que precisa ouvir o que vai rolar aqui hoje nessa conversa do nosso Poderosamente Podcast. Bom, hoje eu trouxe uma mulher que é mãe, que é advogada, uma pessoa que eu conheço que já faz parte do meu hall de amizades, uma mulher incrível. Nós estamos assim construindo essa amizade, porque não faz tanto tempo que a gente se conhece, mas eu já quis trazê-la aqui no Poderosamente Podcast, porque eu tenho certeza que a história dela vai ser transbordamento e transformação para você que está aí do outro lado nos ouvindo. Bárbara Santos, seja muito bem-vinda ao meu Poderosamente Podcast de hoje. Eu estou muito curiosa para saber um pouco da sua história, te conhecer um pouco mais de perto. Então, seja bem-vinda, uma honra te receber aqui. Obrigada, Inês. Estou muito feliz também, agradeço pelo convite. Falei para você que estava um pouco nervosa, mas estar aqui com você já é um presente. Estou feliz por estar aqui com você. Obrigada. É uma honra. Eu falo que algumas pessoas vêm aqui dar entrevista no meu podcast e assim, elas contam para mim, Inês, eu nunca dei entrevista no podcast. eu vou ficar nervosa na hora. Eu falo, tudo bem, você já é uma corajosa. Só de ter aceitado o meu convite, de se sentar nessa cadeira já é corajosa. Sim. E o que é coragem? Coragem é a gente seguir com medo e tudo. A gente pega o medo, bota assim debaixo do braço e vai. Sim. Então, bem-vinda, corajosa. Obrigada. Ao Poderosamente Podcast de hoje. E a gente vai conversar, é um bate-papo realmente. Sim. As pessoas que estão nos assistindo, elas querem te conhecer. Você é uma mulher muito bonita, muito interessante. Então, a gente vai falar um pouco da sua história, da sua maternidade. Vamos trazer um pouco disso que as mulheres gostam de ouvir, né? Tá pronta? Tô pronta. Que maravilhosa. Então, vamos lá. Eu quero que você conte um pouquinho quem era você antes de ser advogada, a mãe, um pouco dessa história. Quem era a Bárbara? Fala um pouquinho da sua história. Por muito tempo, Inês, eu defini a minha história de acordo com a minha... A gente acho que associa a infância, né? Sempre a infância, que vem da infância. E eu me taxava como uma pessoa nervosa, uma pessoa abandonada, por conta da minha história familiar, né? Meus pais se separaram, eu tinha 4 anos. Então, minha mãe foi embora... E eu fiquei com a minha avó paterna e com meu pai. Então, foi uma infância bem difícil, assim. Sim. Não vou entrar muito em detalhes, mas eu cresci nesse meio. Meu pai era uma pessoa violenta na época. E no sentido de estar sempre em alerta, esperando... vou fazer alguma coisa errada, ele vai bater, ele vai brigar. Sim. E a minha avó ali sempre me defendendo, cuidando com muito amor de mim. E o que ela fala também, não queria a Bárbara, dei educação para ela, que era estudo. Tá. Né? Então, eu cresci nesse ambiente hostil, com uma pessoa que eu sabia que me amava, que era meu pai, mas era o que ele tinha para me dar. Ele cuidava, né? A gente sempre fala, ele cuidava muito bem, mas ao mesmo tempo me maltratava. Era um amor confuso. E a gente cresce com essa associação confusa de amor, né? Você passa a entender que amor é isso. E eu acho que eu cresci como... quando você fala quem era, eu acho como uma sobrevivente. Porque a vida inteira eu me sentia assim, eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por isso, eu tenho que passar por isso. A minha avó... Quando ela falava, eu dei estudo para ela e tudo mais, ela era analfabeta. Então, assim, ela era uma mulher extremamente inteligente, mas ela não tinha como me ajudar nos estudos. Então, eu tinha que superar essa parte. Meu pai fez até a 4ª série. Depois, adolescência, fui morar com a minha mãe, que eu não tinha contato com ela durante a infância. Daí, mais uma vez, vamos para a sobrevivência. Vamos ver o que... Eu estava sempre lutando por alguma coisa. Vamos ver o que vai dar isso. E antes da Laura nascer também, sempre trabalhei, estudei, quando entrei na adolescência. Conhecimento para mim, assim, sempre foi o foco. Mas até essa época era estudo, né? Só conhecimento na parte de estudo. Adolescência, né? Enfim. E eu acho que eu sempre fui muito para a vida.
essa sobrevivência me ajudou a ir para a vida. Então, tem que fazer? Então vou fazer. Bora lá fazer. Corajosa, tá vendo? É. Tô com medo, não sei muito bem como que vai ser, Sim. mas vou lá e faço. Eu vou lá e faço, exatamente. E daí comecei a trabalhar novinha, com 16 anos eu trabalhava em empresa. E aos 17 para 18 eu engravidei da Laurinha, né? Daí as coisas... Daí que eu vi que era a chave mudou, né? Que assim, o jogo era outro. Tá, vamos falar disso também. Sim. É tão interessante como muitas mulheres, eu acho que eu me identifico um pouco com a sua história, também vim de um lar que era disfuncional em vários graus, um pai também violento em alguns graus. Então, a gente cresce muitas vezes acreditando que nós somos coisas que, na verdade, nós não somos, né? Que aquela condição da infância, da adolescência, nos define, mas não nos define. Não. Ou define por um tempo, até que a gente fale, não, peraí, para tudo, que eu vou cuidar disso para fazer diferente, para ser diferente. Sim, com certeza. Eu acho que é nesse momento que, eu falo, todo mundo tem uma virada de chave, né? Espero. E o meu foi quando eu fiquei grávida da Laura. Acho que aquela questão, eu tinha muito medo de tudo, como ia ser a vida para ela. Então eu falei, peraí, então a mudança vai ter que vir por mim. Porque eu não tinha essa igual você falou, vim de um lar disfuncional, depois o pai dela era uma pessoa difícil também, foi um relacionamento tóxico, então eu tive que tomar uma decisão, né, de mudar, de fazer diferente, quebrar o ciclo, para que ela tivesse uma oportunidade diferente. Então a vinda da Laura, de uma certa maneira, mostrou o impacto que isso tinha tido em você e como você precisaria tocar dali para frente. Sim. Acho que primeiro, acho que as mães vão se reconhecer que vem aquele instinto de proteção, né? Aqui eu protejo, enquanto estiver aqui eu faço tudo por ela, mas não é só aqui, é o mundo, né? É a casa que ela vai viver, é o ambiente que ela vai estar, é o que eu vou proporcionar para ela além dessa segurança. E a Laurinha Laurinha Eduarda. Lauren. Tá. A Laurinha, eu falo que ela veio para me dar força, e o Léo, que hoje tem 5 anos, veio para me ensinar a descansar. Né? Porque eu vivia nesse movimento de eu preciso ir para o mundo e preciso cuidar de tudo, sou eu e ela contra o mundo. E hoje eu já tenho uma outra, com essa segunda maternidade, 16 anos depois, né? Eles têm 16 anos diferentes. Caramba! Que agora não preciso dar conta de tudo, né? Aí muda um pouco. Acho que por conhecimento também, né? A gente vai buscando conhecimento, tanto espiritual quanto psicológico, emocional. Não são todas as pessoas que fazem isso, né? Mas as que fazem, elas têm uma evolução, né? Um avanço. Para de ver as coisas como via, vê de um jeito novo, se comporta de um jeito novo. Sim. Isso não tem fim, né? Não. Tem que querer, buscar, está disponível. Sim, é uma decisão, né? Eu falo, escolha seu difícil. Vai ser difícil ficar na situação que você está, como vai ser na situação que você quer mudar. Então, escolha o seu difícil. E é bem comum isso, né? No consultório eu acabo atendendo muitas pessoas com essa história, um pouco da minha história também, com aquela sensação de que aquilo vai realmente ditar a maneira como você tem que viver a vida toda. E não é uma verdade, né? Não. Você vai contar um pouco de mudanças fundamentais que você fez na sua vida hoje para estar talvez menos nervosa, menos descompensada, porque mudou, né? Muito. Quando você fala quem eu era, acho que são 3 fases. Que eu era antes da Lauren, que eu fui depois da Lauren, até uns 10 anos, e o que eu sou hoje. É uma outra mulher, graças a Deus. Graças a Deus. Aquela versão, é uma versão que foi construída, não é necessariamente quem você é. Sim. Talvez hoje você se sinta mais próxima de quem você é. Bom, você se tornou mãe muito jovem, então, né? Você tinha quantos anos? 15? Não, 17 para 18. 17 para 18. Isso. E o que aconteceu ali dentro de você quando, sei lá, você soube que você estava grávida? Como é que foi isso? Eu fiquei desesperada. Desesperei. Eu era 18 anos, 17 para 18 anos, eu era criança. Hoje eu olho para ela com 22, ela está com 22, e falo, meu Deus, imagina a Lauren. Imagina você com essa carinha com uma filha de 22 anos. Meu Deus do céu, como assim? Eu fiquei desesperada, assim, e pensando, eu fiz 5 testes de gravidez. Pra ter certeza que eu estava grávida. Mas é aquela história do respirar fundo, como eu te falei, que a minha vida inteira foi assim. Eu respirei fundo e falei, tá bom, e agora? Daí fui falar com o pai da criança, né? E a gente decidiu que íamos... Decidiram por nós, que deveria se casar. Então eu casei aos 18 anos também, além de ter uma filha. Foi meu primeiro casamento, né? Porque agora eu sou casada com o Henrique. E 2 crianças casadas, cuidando de uma 3ª criança. Brincando de casinha. Eu fiz algo parecido. É um casamento que deu certo, mas... graças a Deus, né? E daí, morava no fundo da casa da minha sogra. E daí vi aquela situação. Ele, não vou entrar nessa questão, mas, né, também não... Como que eu posso dizer? Não me ajudava com a Laura, até não me ajudava com nada. Ele era
uma pessoa difícil, para não entrar em mais detalhes. Tá. Mas era também uma outra... Ele era 3 anos mais velho que eu. E eu me olhei naquele ambiente, né? Falei assim, nossa, eu tô aqui, morando no fundo da casa da minha sogra, num relacionamento tóxico que a minha avó passou, que a minha mãe passou. Repetindo um padrão. Repetindo um padrão. É. Eu só não apanhava, né? Igual as ancestrais. As ancestrais, exato. De resto, eu sofria todo tipo de abuso, assim, emocional, para uma criança. E eu tinha que ir para a vida. Ela nasceu, ela fez 3 meses. Nessa época, minha mãe ajudou cuidando dela, minha irmã comprava as roupinhas dela e eu fui procurar emprego. Então, assim, ela nasceu e eu olhei aquela situação. Eu já trabalhava, né? Tive que voltar a trabalhar. Saí quando ela engravidei, tive que voltar a trabalhar quando ela estava com 2, 3 meses também. Eu precisava. Lembra que eu falei, quando eu saí da maternidade, era eu e ela contra o mundo? Era isso. Sim. E daí eu não aceitava aquela situação. E acho que pelo fato de eu trabalhar sempre em empresa, Deus colocou no meu caminho muitas mulheres boas e fortes para me orientar. E uma delas foi a minha chefe na época, a Miriam. E ela falou, olha, eu vou pagar a escola para sua filha. E eu entrei lá como estagiária, fui para auxiliar, fui para assistente, até analista. Era uma empresa de pequeno porte, mas ela confiou em mim, ela me deu oportunidade, era o que eu precisava na época. E para ter forças, né? Quando a Laurinha tinha 3, 4 anos, eu pedi divórcio. Falei, não tem jeito. Eu estava cuidando de 2 crianças, porque eu cuidava dele, porque ele era dependente químico também. Nossa. Então, eu cuidava dele, cuidava da Lauren, trabalhava, estudava. E falei, não, chega, eu vou ficar maluca. Eu acho que, assim, teve um dia que eu cheguei muito mal em casa, minha sogra me deu um diazepam. E daí eu vi que não... Sossega leão, pra descansar. Pra descansar. Daí eu vi que aquilo não fazia parte. Não era aquilo que eu esperava, nem para mim, nem para Lauren. Eu tinha que dar um fim naquilo. E foi aí que foi a virada, né? Fui procurar emprego em outra empresa. Comecei a trabalhar na multinacional. A Miriam me apoiou na época, não tinha como crescer mais lá. E daí eu percebi que eu podia dar conta. Podia trabalhar, podia ter uma profissão. Podia cuidar da Lauren sozinha, já cuidava, né? Mas assim, podia seguir a vida de uma forma diferente. Você sabe que nesse exato momento pode ter alguém assistindo esse episódio do Poderosamente Podcast pensando assim, nossa, que mulher forte, porque era jovem e eu não sou tão forte assim, né? A pessoa pode estar pensando, mas às vezes a força ela vem de uma necessidade. Sim. Né? Não muda algo fora ou não, mas a mudança ela é interna, né? Quando você decide que você vai seguir adiante. Sim. É o poder da decisão, né? A gente escuta muito isso, mas eu acho que eu sempre tive muita fé. Então, eu me apegava à minha fé, assim, Deus, eu vou fazer minha oração, né? Deus é isso, é o caminho que eu tenho. Então, eu até tenho uma frase que eu falo, o caminho vem com caminhar. Então, é difícil, sou super corajosa? Não, nenhum desses. Eu falei assim, nossa, eu vou lá porque eu vou dar conta. Não, eu fui sem a mínima certeza que eu ia dar conta de nada, mas eu precisava caminhar. Porque onde eu estava, não dava para ficar. Então, essa coragem, eu acho que vem com isso mesmo, com esse poder de decisão. Lembra que eu falei, escolha seu difícil? É difícil estar num lar abusivo, é difícil ver seu filho crescer de uma forma que você está vendo repetir um padrão ali. Mas também, e é difícil sair para a vida, né? Enfrentar tudo isso, acha? Tô contando aqui recortes, né? Igual você, todos nós temos recortes, né, da nossa vida. Mas foi difícil pra caramba. Então, assim, a coragem vem com esse poder de decisão e a fé. Então, a fé que essa mulher vai ter, né? Eu tinha uma fé muito grande em Deus. A fé vai te mover e você tem que dar o primeiro passo. É assim que, pelo menos, eu levei a vida, né? Levo até hoje. E eu falo que os filhos... tem uma frase assim, né? Que a mãe nasce quando o bebê nasce, né? Então, você nunca foi mãe, você nem sabe como que é. Mas a hora que o neném nasce, é teu. Você vai pegar ali e vai fazer o que tem que ser feito. Sim, sim. E, embora eles pareçam muito fragilzinhos, eles são fortes também, né? Programados para sobreviver, para crescer, para se desenvolver. É uma programação que a gente tem biológica. Sim. Beleza. Mas aí é o momento que a gente se torna forte da noite para o dia. Sim, é de um momento para o outro, né? É. Eu costumo brincar, eu falo assim, algumas pessoas, sei lá, você tem medo de barata, por exemplo. Ai, morro de medo de barata. Então, se aparece uma barata, começa a gritar, aparece alguém lá e mata a barata. Mas se eu estou em casa, eu e meu bebê, e aparece uma barata, eu vou sair correndo, gritando. Não, eu vou pegar um chinelo e vou dar um fim nessa barata agora, para proteger o meu bebê, né? Com certeza. Então, essa força, ela vem... A criança, quando nasce da gente, ela faz isso com a gente, né? Faz. É uma força que vem que você não sabe de onde. É o amor, né? É esse tal do amor incondicional. Você fala, não faria por mim. Eu não faria por mim, mas por ela eu vou fazer. Não tem a opção do medo. Porque você está ali para proteger aquele pequeno ser, né? Que só depende de você. Então, eu acho que vem disso também. Por isso que eu falo, a minha virada foi a Lauren.
Então, não sei, né? Tem outras mulheres que vêm, talvez há um ciclo de violência tão forte que ela não aguenta mais. Sim. E cada um vai ter o seu ponto, né? Mas o meu veio da Laura, com toda certeza. Eu melhorei muito para ser melhor para ela, porque ela sofreu também. Porque como eu fui programada, né, na infância assim, eu também não fui uma mãe, nossa, eu lutava pra caramba, saía, mas ia pra vida, buscava essa mudança, mas eu era uma pessoa nervosa, né? Não era a mãe que eu sou pro Léo hoje, por exemplo. Não tinha esse nível de consciência, né? Que eu sou da educação isso, educação positiva, eu vou ver aquilo, vou cuidar disso. Não tinha. Tanto que uma vez ela viu uma foto dela comendo coisa boba, brigadeiro com 1 ano. Ela falou, você deixava comer brigadeiro? Primeiro que antigamente não tinha. Antigamente, há 20 e tantos anos a gente não falava 21. Tanto essa história. Não. Eu fui criada com muito açúcar. Eu também. Minha avó era mineira. Então, assim, você acha? Doce de açúcar de cristal. E aquele café adoçado, né? Criança tomava café e café com açúcar. Ficava um fundo de açúcar assim no corpo. Café com leite e açúcar. É isso mesmo. Por isso que ser sobrevivente é uma verdade. Somos sobreviventes. É isso mesmo. Somos sobreviventes. Até isso, né? Então, eu acho que melhorei por ela mesmo nesse sentido, né? Que teve a situação de toda a vivência familiar, mas também eu queria ser melhor para ela. Porque eu não achava justo aquele ser tão pequenininho, eu nervosa, trazendo coisas que eu sofri na infância, passando para ela mais uma vez. É difícil a gente ver os filhos sofrer, né? E quando o sofrimento vem de você, é pior ainda, eu acho, né? Você causar você que está causando, né? É porque tem uma questão que eu sempre falo, né? Os nossos pais estão em nós de alguma maneira. Você vive num ambiente que parte você absorve, parte você ouve, parte você vê. É informação vindo de todo lado. Sim. E aí você incorpora um pouco daquilo, né? A gente tem uma pergunta no ambiente das terapias, no ambiente psicológico, quem é o eu? Eu, Inês, eu, Bárbara, se não a somatória de tudo que a gente viveu. Sim. Né? Um noticiário que você ouve de manhã pode modificar a sua visão de mundo. Uhum. E aí uma coisa que você achava que era assim, você começa a pensar, não, mas espera aí, pode ser assim também. Então nós somos esse acumulado de situações. Então, aquele pai agressor, aquela mãe depressiva, aquela briga familiar, isso tudo está dentro da gente de alguma maneira. Sim. Então, o nosso trabalho ele é grande quando você vem de um lar disfuncional, porque ou você vai repetir isso automaticamente, ou você vai olhar e vai falar, eu não quero mais isso para mim. E aí tem todo o trabalho de você ir expurgando essas coisas. Sim. E colocando coisas novas. Porque não vem no momento que você toma a decisão, né? Quando você toma a decisão, você toma consciência. E a consciência te ajuda na hora... eu vou fazer isso, eu vou buscar uma ajuda. O que eu vou fazer para melhorar? É um trabalho. É um trabalho. E uma várias construção, vezes, né? Uma construção. E várias vezes eu me vi assim... Nossa, eu vim até aqui e errei de novo. Sabe? Assim, falo, nossa, não vou dar certo. Não é isso não é para mim. Eu sou o que... eu sou o que meu pai é, eu sou o que minha mãe foram, né? E eu vou continuar assim, não dá para mudar. Essa sou eu, o que você acabou de falar. Eu tinha isso. Então, assim, cada vez que eu errava, que eu melhorava, no sentido daquilo que eu achava que eu tinha que evoluir, e eu dava um passo para trás, aquilo era horrível para mim. A gente tem a sensação que voltou a estaca zero, realmente, né? Sim, e sim. não é real isso, né? Não. Na verdade, são recaídas. São recaídas. São recaídas e a gente retoma dali para frente. Sim. E se perdoar, né? Não tem como... Mas isso vem com o processo, né? Não tem jeito. E acho que explicar isso, né? Que não vem tudo de uma hora para outra, não é fácil, mas é um processo. O processo não tem dia e hora para acabar. Poderia, exatamente. Né? Falar, você vai cumprir esse cronograma aqui, chegar aqui você vai estar ótima, uma ótima mãe, profissional, mulher, e psicologicamente falando também, né? Porque isso tudo são demônios nossos, né? Isso fica dentro da gente. Né? É uma luta constante. E essa culpa que a gente carrega, porque se está dando tudo certo, a gente nem sempre acha que foi a gente, mas se estiver dando alguma coisa errada... Com certeza. Você já fala assim, onde foi que eu errei, né? Sim. Poxa, a vida, eu devia ter feito isso ou feito aquilo, fui dura demais, fui mole demais, briguei de menos. Eu brinco, eu falo mãe, sobrenome, culpa. Culpa. Então, esse trabalho também de lembrar de ser gentil com a gente mesmo, porque se a gente veio de um ambiente que era disfuncional, a chance da gente repetir alguns padrões é grande. Sim. Tem que ter muita consciência. Gosto disso, né? De pensar que, sim, a consciência é o passo. Eu quero tomar consciência, ficar presente para fazer diferente. Poxa, não foi dessa vez ainda, mas da próxima vez será melhor. E caminhar. E aprender a pedir ajuda, né? Porque eu tive processo de terapia espiritual,
É que nem eu falei, sou uma pessoa que tem muita fé, então eu também procurei aconselhamento nas igrejas que eu frequentava, amigas que eu sabia que eu podia confiar. Isso tudo não é sozinho. A gente fala, seja forte e corajosa, parece que a gente tem que, eu sou a Xena, guerreira e vou pro mundo. Não é assim, né? Não, é um processo que eu falo, é disso tudo, de você tomar consciência e buscar ajuda. Porque muitas vezes também você não vai ter força sozinho, mas é legal você saber com quem que você pode contar. Eu tive muitas pessoas no caminho que eu pude contar. Nem eu falei, a Miriam, a minha mãe, por exemplo, não me criou, não estava presente, mas ela foi presente para a Lauren até um certo ponto na vida, então ela me ajudou. Né? Eu tinha acho que 24 anos quando eu me separei, só com a Lauren e uma mala. Então, assim, ela me ajudou, minha irmã me ajudou. Então, eu tive ajuda de todos os lados. Eu acho assim, que quando a gente também toma a decisão e você é honesta também, né, com as pessoas e você busca o melhor, vão aparecendo pessoas boas no seu caminho. Na minha visão, Deus vai colocando, mas eu acredito que todo mundo que faz boas ações, é aquela história, você não vai plantar feijão e colher cenoura, né? Então, assim, foi um exemplo bem diferente, mas enfim. Entendeu, né? Deu para entender, ficou bem claro. Então, é isso. Eu acho que quando eu falo, a gente precisa ser forte, precisa ter esse poder de decisão, mas entender que se você escolher um caminho, que o caminho, eu falei, vem com caminhar, vão ter pessoas ali dispostos a ajudar. E é nesse momento que a gente precisa pedir ajuda também. Eu pedi muitas vezes ajuda. Nessa trilha, eu até queria te perguntar, né? O que te manteve de pé nesses momentos mais difíceis? Acho que tem um pouco disso tudo que você está falando, mas se a gente pudesse sintetizar, né? O que te manteve de pé nos momentos mais difíceis? Olha, se eu for resumir tudo, eu acho que foi o que eu te falei, a minha fé. Porque eu não acho que Deus colocou a gente nesse mundo para a gente sofrer dessa forma. Então, eu não aceitava. E quando eu olhava, como mãe mesmo, a gente olha para os nossos filhos e você pensa assim, é tudo para mim. Lembra do amor incondicional? Então, assim, eu tenho que ter força. Muitas vezes eu chorei, eu desisti, e eu respirava e pensava, não, Deus vai cuidar de mim e eu vou cuidar da Lauren. Então, não me fez desistir. O que não me fazia desistir, não é isso. Essa fé é muito grande dentro de mim, saber que vai dar certo, em algum momento vai dar certo. E eu falo sempre muito da Lauren, porque o perrengue, como ela fala, o Leonardo chegou numa estação muito boa. Leonardo é um privilegiado. Mas teve muito isso. E bom, se você está aqui assistindo esse podcast, está curtindo essa conversa minha com a Bárbara, aproveita, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para ser notificado toda vez que a gente coloca um episódio novo do Poderosamente Podcast, e compartilha esse vídeo. Tem gente precisando ouvir sobre essa força, né, que a gente vai descobrindo que a gente tem. Às vezes a gente acha que nem sabe que tem, mas descobre que tem. Bom, o que mudou na sua vida quando você descobriu que você podia viver um relacionamento saudável? Quero saber a etapa 2, temporada 2 do relacionamento. Nossa, demorou para chegar, foi uma temporada longa. Quando eu conheci meu atual esposo, foi uma coisa assim que parecia até que a gente se conheceu num baile, foi um negócio muito doido. Assim, baile? Num baile. Baile, essa palavra é um pouco antiga, um baile. Ele morava fora, ele fazia faculdade em São Carlos e eu morava em Sorocaba. E nós tínhamos amigos em comum em Porto Feliz. E eu fui visitar essa minha amiga, ela me chamou para esse tal de baile que eu não queria ir, mas era amiga, e ele é a mesma coisa, porque o Henrique, ele é uma pessoa assim que se ele puder ficar dentro de casa, ele é nerd, tá. Não gosta muito de festa. Então, quando a gente se conheceu, foi uma dança, a gente dançou nessa noite no baile, foi uma dança só. Foi no dia 9 de agosto de 2014. E eu não estava procurando... Tudo anotado. Eu não estava procurando outro relacionamento, porque as mulheres vão se identificar, quando a gente sofre muito... Trauma, né? A gente repete sempre, a gente não consegue ficar sozinha, que precisa sempre estar, né? Depende muito desse relacionamento, ter um homem com a gente, né? Ou você, não fala versão, porque não era assim, mas eu não queria outro relacionamento. Eu tava focada na Lauren, tava focada medo de repetir aquilo, né? Exato. E eu achava que como meu pai era assim, meus padrastos foram assim, o pai da Laura era assim, qual era a chance de eu encontrar alguém diferente? A sua amostragem não era boa. Não, eu não tinha uma boa referência, entendeu? E o Henrique veio para mudar isso, assim. Uma pessoa extremamente honesta, carinhosa, amorosa, protetora. Ele tem muito isso. Tanto que a gente dançou, tal, nem só trocamos ali o celular, ele me chamou para tomar um café no outro dia e depois a gente nunca mais se largou. Mas meu Deus, foi amor mesmo. Então, 11 anos já juntos. Mas foi um outro processo de construção para mim, para aceitar isso também. Porque eu brigava muito com ele por conta de não aceitar. Eu acho que me sabotava, na verdade. Falei assim, não existe. Isso daí, alguma hora, vai dar errado. Não posso acreditar que isso é verdade. Alguma hora ele vai se mostrar, entendeu? Então, demorou
Acho que o nosso primeiro ano foi bem difícil. Daí eu entendi, falei assim, não, ele vai me aguentar todo esse... Passou um ano, primeiro teste ele passou, 365 dias. Exato, e tinha a Lauren, né? Eu não era sozinha. Sim, sim. E foi uma coisa que eu deixei clara pra ele já no primeiro encontro, assim. Primeiro não, né? No segundo encontro. No primeiro a gente só dançou. Que eu tinha a Lauren e eu não ia abrir mão dela. Certo. Então, assim, era um pacote. Né? Alguns já correm aí mesmo. Exato. Tem uma filha, tchau. Não, sim. E ele ficou. Ele ficou, ele cuidou, ele respeitou a Lauren, ele assumiu mesmo, sabe? Assim, e acho que é uma das coisas que eu mais amo nele. Porque não é fácil, né? Acho que o próprio pai mesmo é difícil a gente... até hoje, né? Não posso contar com o pai da Lauren, mas... E ele não é pai da Lauren. E a gente sabe separar muito bem. Ela tem o pai dela, ele é o padrasto, mas esse amor, assim, acho que foi o que me conquistou. E eu percebi que não, realmente vai dar certo. Uhum. Eu me permito ter essa vida com outra pessoa, uma vida diferente, né? Então, quando vocês ficaram juntos, a Lauren estava com quanto? A Lauren estava com 9 para 10 anos. 9 para 10, que legal. É. E eles se dão bem? Hoje sim, mas foi difícil com ela não aceitava. Estava acostumada. Porque também eu acho que para quem tem filhos e se separa, quando a mãe, principalmente eu que cuidava, só era eu e ela, entra num outro relacionamento, parece assim, e agora, né? Eu sinto isso porque, como meus pais eram separados, também foram separados, eu sentia isso quando minha mãe tinha... Eu via ela tendo outros filhos, outro marido, e eu pertencia aonde ali? Onde que eu ficava? Fica sem lugar. É. Acontece. E aí aquela pessoa parece que ela é interferente, né? Ela está interferindo na relação, né? Sim, porque se divide agora, né? Uma atenção que era só sua, um cuidado que era só seu no pouco tempo que eu tinha, agora eram dos dois, né? Óbvio que os filhos sempre têm mais. Eu, pelo menos com a Lauren, tinha mais ainda. Mas é diferente. É um terceiro ali numa relação que não existia, né? É. E ela começou a passar com um psicólogo na época, e hoje ela escolheu fazer, né? Achou engraçado isso. Ela passou por psicólogo na época para aceitar toda a situação, mudar. E hoje ela está no quarto ano de psicologia. Ela sentiu que realmente fez uma diferença para ela, sabe? Eu acho isso... não sei, eu acho que foi lindo ver essa mudança também nela. Ela também escolheu. Você vê quando a gente faz um movimento, vem um movimento também do outro lado, né? Com a minha mudança, ela também começou a mudar. Na verdade, quando a gente desperta, quando uma mulher desperta, as outras em volta despertam também. Sim. Porque é meio que você mexe naquela estrutura. Né? Você chegou a ter medo da Lauren repetir o seu padrão? Muito. Do relacionamento anterior? Muito. Até hoje, quando eu vou interceder para ela nas orações, eu peço para ela ter um relacionamento saudável, sim. E eu nunca vou deixar. Rezo por ela. Todos os dias, é verdade. Porque é isso. Eu tenho, até ela fazer 18 anos, eu tinha medo que ela engravidasse aos 18. Mas, graças a Deus, ela começou a namorar aos 19. Então, é isso. Tá passando o aniversário, você fala, ufa. Não vai repetir. Mas eu fiquei com medo, sim, com certeza. Com certeza. Mesmo fazendo todo esse movimento, mesmo trabalhando, ela já tinha, né? Quando ela entrou na adolescência, ela já tinha um lar que não tinha briga, que não tinha discussão, um lar saudável. Porque a gente já estava com o Henrique, né? Quando ela entrou na adolescência. Mas eu tinha medo, sim. Porque a primeira infância dela foi toda nesse caos, né? E de novo, o seu medo, ele tá no lugar certo, por causa daquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Você crescer num ambiente que é disfuncional, a chance de você repetir aquilo é grande. Sim. Porque vai ficando impregnado, vai virando a sua verdade. Quando nós somos pequenos, crianças, adolescentes, a gente ainda não tem um filtro para a realidade bem ativado. Então, tudo que entra como verdade. Sim. Se eu vejo vários relacionamentos não dando certo, eu entendo que relacionamento é assim. Exato. Qual é a minha referência? Não tem uma outra referência. Então, demora, né? A chance de você procurar pessoas muito parecidas aumenta. Aumenta, com certeza. Mas sim. Acho que a Lauren está salva. Amém. A Lauren está salva. Bom, nessa caminhada toda, né, você se coloca como uma mulher de fé. Qual que é o papel da fé na sua vida hoje? Eu acho que é a base de tudo para mim, porque passei poucas e boas, né? Então eu acho assim que a fé que sustenta, todos os dias quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é falar com Deus. Então ele não tá só, eu tenho fé e eu frequento uma igreja aos domingos. Eu realmente tento falar com ele todos os dias e a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Então eu faço a minha oração, eu faço a minha leitura da Bíblia, não leio devocional, eu leio a Bíblia como se ela fosse um livro contínuo. E de vez em quando eu volto em algumas passagens. Porque eu quero sentir que ele está comigo todo tempo. Eu penso assim, que Deus está comigo todo tempo. Uhum.
E isso vai me dando força no dia a dia, porque não é porque hoje eu não tenho um lar disfuncional e que eu tenho toda essa história com a Laura, e que a gente tem nossas lutas, né? Sim. Diárias. Pois é. Diárias. Então, a fé, para mim, é meu alicerce. E você teve uma base religiosa, uma base de fé na sua família? A minha mãe era católica, né? Mas eu não convivia muito com ela. O meu pai, quando ele começou a frequentar a igreja, era quadrangular. Foi quando ele parou de beber e fumar. Então, eu vi ali uma mudança nele. Só que logo depois ele entrou para uma outra igreja que levava todo o dinheiro dele. Então, assim, não vamos citar nomes, né? Mas, assim, foi bagunçando sua cabeça. Foi bagunçando minha cabeça. Mas a minha avó era uma mulher que fazia muita oração. Minha avó era uma pessoa muito crente. E não citando nenhuma religião, mas ela fazia muita oração. Olha que bonitinho. E ela me ensinou assim. A fé é falar com Deus, né? Acreditar que Deus vai fazer por você, que está ali por você. Mas ela falava que oração não é reza, que você tem que falar com Deus. E cada um, lógico, do né? seu jeito, do sim, seu do jeito, seu entendimento. Com o seu entendimento. Mas foi assim que eu aprendi. Então, minhas orações são uma conversa. Eu faço Pai Nosso sempre, né? Mas a minha avó me ensinou o Pai Nosso. Hoje eu já ensinei pro Leozinho também. Ele também faz orações? Que bonitinho. Faz. É o Pai Nosso. E daí eu falo, depois você conversa com Deus. Você começa agradecendo, que a gente tem que ser grato. E depois você vai intercedendo e pedindo, né? Porque a gente pede por saúde, por segurança, enfim. Mas foi com ela. Foi com a minha avó. Não foi nenhuma religião específica. Mas foi com ela que eu aprendi a ter fé. E ele tá com quanto? O Leozinho tá com 5. 5 aninhos. Que 5 delícia. aninhos. Que delícia. É uma idade maravilhosa. Eu acho que essa coisa da reconexão, ela acontece em vários níveis. Eu acho que temos que nos reconectar com a mulher que nós nascemos para ser, e isso é uma descoberta. Sim. As dificuldades da vida deixam a gente meio que anestesiadas, né? Durante um período, e você vai, mas um dia você fala, pera um pouco, né? Quem sou eu nessa história toda? Sim. Essa reconexão é importante, e a fé, ela tem um papel aí também. Tem, com certeza. Quando você busca aquilo que você acredita, porque como você falou, não tem exatamente a ver com religião, tem a ver com essa conexão. Sim. Isso também ajuda a gente a se reconectar com a gente, né? Sim, e eu não sei, eu acho que eu vou ter 90 anos e ainda vou estar procurando isso, porque é isso, a gente descobre um pouquinho o autoconhecimento, né? Ou a fé, ou a religião, e a gente ainda continua trabalhando em coisas. É a pergunta, né, da vida, quem sou eu? Quem sou eu? Né? Quem sou eu de verdade ali, né? É tantos papéis que a gente enfrenta todos os dias, então é uma construção mesmo. Exatamente. Você é advogada, não é? Nosso tema hoje aqui não é profissão. Mas como você escolheu o direito? Como é que foi isso? Olha, o direito, como eu falei, né, tem muitas mulheres na minha vida que fizeram um papel assim de exemplo. Quando eu estava nessa multinacional que eu falei para você, a minha gerente era formada em direito. E eu trabalhava já com recursos humanos na área de analista de benefícios. Então, sempre ela falava que eu era a mulher do povo, né? Eu ia lá, conversava, resolvia as coisas. E ela me falou, você tem uma filha pequena, faça direito, né? Depois que você fizer direito, você pode vir aqui ser gerente, não sei o quê também. E daí ninguém vai se passar para trás também. Você não acha legal? Eu falei, opa! É um mecanismo de proteção. Foi. Todo mundo fala, por conta da justiça. Não, pra mim não foi essa coisa. Pra ninguém te passar pra trás. Era ninguém me passar pra trás. Era pra eu ter uma profissão que eu pudesse fazer diferente pela Lauren também. Nesse sentido de, olha, sabe, até mesmo o status da situação, eu sei, eu vou estudar leis, realmente ninguém vai me passar pra trás. E eu também não vou ser uma qualquer, eu vou ser uma advogada. Porque naquela época, que na época dos meus pais, advogado ou médico. Eu falei, médico não dá, sabe? Porque além do valor, eu sou uma pessoa que tem uma criança, então eu não vou poder me dedicar a uma faculdade de medicina. Então, a minha relação com o direito começou com essa orientação, mas é realmente para ter esse suporte de ter uma profissão que eu pudesse, por mim também, ser autônoma, por exemplo. Hoje eu sou, né? Na época, eu nunca pensei. Ou um concurso público. Eu buscava estabilidade para ter essa segurança financeira, para seguir minha vida. Então, no direito, eu vi isso. Isso vem muito da tua história, né? De você ter que se virar muito cedo e sustentar a filha e ter que... Aí essa necessidade, ela fica latente. Eu preciso achar algo que me dê uma base, né? Um sustento. E o senso de justiça, né? Eu falo que, não queria... Mas é mentira. Eu sou uma pessoa que tem muito senso, não de justiça no sentido justiceira, mas assim, de dar o que é seu direito, então vamos atrás. Sabe? Hoje eu não faço contencioso nem nada do tipo, mas quando a gente conhece nossos direitos, quando a gente fala de passar para trás, é isso. É você, não só por você, mas pelos outros também. Muda a sua visão de conhecimento também, de proteger... e associando, né, com as outras pessoas, mas de cuidar do outro também.
Eu tenho muito isso, eu gosto disso. Gosto de saber para poder ajudar. Que legal, que legal. Quem é a Bárbara hoje? Então, a gente está fazendo assim um passando, né? Vendo a sua história desde criança, adolescente, começo da vida adulta, a primeira filha, primeiro casamento, segundo casamento. Quem é a Bárbara hoje nessa história toda? Nossa, é engraçado você me perguntar. Eu ia no seu consultório para saber isso. Pode ir. Ai, Inês, eu me vejo uma mulher hoje muito mais segura de si, do que quer da vida. Eu sei minhas prioridades, eu sei que Deus sempre vai estar em primeiro lugar, da minha família. Mas aprendi a me cuidar também disso tudo. Não em primeiro, segundo, terceiro, quarto, mas que eu tenho importância também. Que eu posso ser amada e que eu posso usufruir desse amor sem medo. É difícil falar da gente, né? Mas tá indo bem, tô gostando. Mas nesse sentido, assim, de saber que a minha família é a minha vida. E muitas vezes as pessoas falam, o que é sucesso para você? É o que eu tenho hoje. Não é que eu alcancei o nível máximo, mas ter um lar que eu possa estar lá, segura, feliz, com os meus filhos. Uma tarde feliz para mim, eu chegar, a Lauren tá sentindo um cheirinho de comida, a Lauren tá sentada na sala conversando comigo, o Léo tá jogando um Lego e o Henrique entrar. Parece uma família tradicional. Não, mas é um lar de paz. Eu busquei isso. Eu batalhei por isso. Mais do que qualquer coisa na minha vida, mais do que profissão, mais do que... Então, assim... Ter isso hoje, para mim, é uma realização falo sonho, de uma meta de vida. Então, hoje, quando eu falar quem sou eu acho que eu sou essa mulher realizada, sabe? Eu não tenho mais aquela falta, aquele medo. Eu sou uma pessoa muito mais, quando eu falo, mais segura, mais feliz, porque eu me sinto mais amada. Uhum. Então o Henrique tem um papel bem importante nessa história toda. Os filhos, claro, mas o Henrique... O Henrique, sim, nós passamos por poucas e boas também, né? Seriam umas outras histórias, né? Outro podcast. Mas ele é uma pessoa que eu posso confiar muito. Ele anda do meu lado mesmo, é bem parceiro, assim, sabe? Olha só. Parceria, cumplicidade, respeito fazem de um lar um lugar saudável. Não precisa ser perfeito, existem as diferenças, mas quando existe essa estrutura... Né? Eu me identifico bastante com você, acho que isso faz toda a diferença. Família é um valor muito alto para mim também. Sim. Eu faço tudo pela minha família e ter essa união, essa tranquilidade. De novo, não tem que ser perfeito, mas quando a gente está nesse ambiente, a gente fala, cheguei, né? Aqui é o meu lar. Sim, não tem e não é perfeito. É uma escolha. Nem tem que ser também, né? Acho que perfeição deve ser um tédio. Acho que perfeição deve ser uma coisa meio tediosa. Acho que tá tudo certo que tem essa ondulação. Mas você sabe que ali existe uma estrutura. Sim. Que você pode contar, as pessoas podem contar com você. Sim, com muito certeza. Poderoso isso. E muito corajoso. Porque eu falo assim, uma história que começa meio torta, né? Faz com que a gente tenha uma sensação de improbabilidade. Né? É improvável que essa pessoa vá chegar na vida adulta e ter uma vida ok. Aí quando a gente olha, não, deu certo. Então, eu contradigo tudo aquilo que aconteceu, aquilo não me define e eu faço uma história diferente daqui para frente. Essa é a Bárbara. Essa sou eu em algum nível, né? Sim, e isso é muito legal. Bárbara, minha querida, né? Tô adorando essa nossa conversa, mas olha como passa rápido. Nossa, você estava ansiosa pelo podcast e a gente já está indo para os finalmente. Bom, eu tenho uma audiência que é tipicamente feminina. Muitas mulheres acompanham meu podcast, o meu canal no Instagram. Eu tenho algumas coisas para a gente fechar aqui. Primeira coisa, como as pessoas encontram você no Instagram? Você tem Instagram? Você tem redes sociais? Como que é? Eu tenho Instagram do escritório, né? Que é barbaraimob.adv. Bárbara Imob. De imobiliário. De imobiliário.adv. Isso. E acho que o canal e o Facebook é o mesmo. O Instagram e o Facebook. Também tem uma sala, né? No Diplomate aqui em Indaiatuba. Lá que eu atuo, só com direito extrajudicial. Eu acho que são esses meios. Assim que a gente te acha. A gente deixa na descrição do vídeo pra gente encontrar a Bárbara. Segue o canal dela. Sim. Bom, para as mulheres que estão nos assistindo agora, que querem compartilhar esse vídeo com alguma amiga que precisa ouvir sobre isso que a gente está conversando aqui, que mensagem você gostaria de deixar para essa mulher? Uma mulher que está lá, de repente, passando uma dificuldade, um perrengue, assustada com as novidades da vida, essas novidades que chegam, às vezes uma gravidez antes do tempo. O que você gostaria de deixar de mensagem para essa mulher? Eu queria dizer que tenha fé, né? Independente da sua fé, tenha muita fé em Deus, né? no seu Deus, em si, e que o caminho venha ao caminhar. Então, sabe aquela coisa, continue a caminhar? Vai dar certo. Se você conseguir, se você der o primeiro passo,
um passo de fé, um passo de coragem, o caminho vai acontecer. Você vai chegar onde... Eu sempre vou falar da forma que eu sei, gente. Deus vai preparar o caminho, né? Mas você não está sozinha. Vão ter outras mulheres. Eu vou te falar que toda vez eu tive outras mulheres para me ajudar. Porque, graças a Deus, nós somos vamos fazer... Nós somos unidas nesse sentido, né? Sim. Então, sempre vai ter alguém para ajudar. Então, caminhe, que o caminho vai aparecer. E vai dar certo. Seja forte, corajosa. Seja forte, corajosa. Que já somos, né? Eu acho que é tomar consciência disso e usar isso ao nosso favor. Exato. Não aquela força falsa. Sim. É aquela força que às vezes a gente precisa de uma amiga para acompanhar a gente numa consulta médica, de chorar no ombro, de fazer uma fofoca de alguma coisa que está pegando. Exato. Tá tudo certo. Isso é uma força também que nós conseguimos desenvolver entre nós. Você falou assim, não tem competição. Tem mulheres que gostam de competir e às vezes até poluem o ambiente, mas no geral a gente se cuida umas das outras, né? Com certeza. E foi o que eu falei, você dá aquilo que você tem. Então, automaticamente as pessoas que não se identificam são as pessoas competitivas, mas vão se afastar de você. Ou você vai se afastar delas. Foca no seu, assim, sabe? Tenta não, né? Seja uma pessoa boa e honesta que vão atrair pessoas. Quantas vezes a gente se encontrou sem combinar? Pois é. Eu acredito que a gente atrai as pessoas. Que a gente atrai as pessoas também daquilo que a gente está vibrando, a gente está buscando. Deus vai colocando no nosso caminho e a gente vai tendo discernimento das pessoas que tem que ficar e as pessoas que precisam ir. O meu esposo, ele trabalhou muito tempo numa empresa e ele trabalhava no atendimento ao cliente. Ele coordenava um grupo e era basicamente um time só de mulheres, um time feminino, umas 20, 30 mulheres. E isso faz muitos anos, porque ele já é aposentado há um tempão, ele agora trabalha com outra coisa. Mas aí ele chegava em casa e ele falava assim para mim, nossa, hoje lá no escritório eu falei tal coisa. E ele não é de brigar, ele é muito tranquilo. E aí eu vi que tinha gente com o olho marejado, porque acho que foi no banheiro e chorou. Não sei se eu falei demais, se eu falei de menos. Eu ia ajudando ele nessa coisa de lidar com as mulheres. Mas assim, ele falava, é muito curioso. Elas estão conversando assim, de repente uma abre a bolsa, tira um creme de mão, começa a passar, e aí a outra já passa, uma para outra. Eu falava para ele assim, olha, isso é só uma parte da coisa. Se você estiver num banheiro coletivo, né? Tem lá as portinhas do banheiro, aí alguém, de repente, fica menstruada, né? Uhum. E aí não tem um absorvente. Alguém vai ter, você vai falar assim, nossa, alguém tem um absorvente? Eu tenho, nem passa por baixo da porta. Isso é muito do mundo feminino. Nós fazemos essas trocas, olha, me ajuda aqui, põe esse brinco para mim, me ajuda com isso. Tem um batom aí que eu não trouxe o meu. Então, isso é muito poderoso, porque isso ajuda a gente a caminhar, porque a gente tem muitos desafios, né? Nós, mulheres, no mundo, temos muitos desafios. Os homens também, é claro, mas aqui a gente está falando das mulheres. É isso. E essa força, quando a gente fala seja forte e corajosa, não é essa que eu falei, né? Nessa coragem desfreada, eu sou e posso tudo, né? Sim. E realmente você pode, mas não precisa. Porque eu vejo que também vai criando. Por isso que a gente adoece muitas vezes, né? Eu vou dar conta sozinha. Você chora no banheiro, sabe? Tá tudo bem. Grita no carro, conversa com uma amiga. Vai dar. O ser forte não é ser forte o tempo todo. É essa coragem. Isso também é uma força. Isso também é uma força. Saber isso. Exato. Bárbara, minha querida, adorei. Eu também. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, aceitado. Escorreguei aqui no português, não sei como fala, mas enfim, ter aceito esse convite. Foi um prazer enorme. Você é uma mulher muito bonita, muito inteligente, tem uma conversa ótima. E eu quero que você esteja aqui outras vezes para a gente avançar nessas nossas conversas. Vamos pegar uma outra vertente e falar de um outro assunto num outro momento. Será um prazer. Eu amei. Você é uma querida. Eu vejo você, eu gosto de você de graça, né? Essa é verdade. Estou muito feliz. Agradeço pelo convite mais uma vez. Foi ótimo. Passou voando mesmo. Passou voando. A gente não vê, o podcast já está terminando o nosso episódio de hoje. Sim. Muito obrigada. Obrigada a você. Foi ótimo. Muito bem, e se você chegou até aqui, né, no finalzinho do Poderosamente Podcast, lembra de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, porque olha só, nós falamos aqui de assuntos muito pertinentes ao mundo feminino, ao mundo de todos nós, é claro, mas principalmente ao mundo feminino. Essas trocas são poderosas, essas conversas inspiram a gente, e lembre-se, quando uma mulher desperta, outras que estão em volta despertam também. Então não esconda a sua luz, brilhe, e lembre-se, você é muito mais corajosa do que você acredita ou imagina. Vamos juntas. Até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.